Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 11, verso 40, que diz: Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Bom, queridos, aqui Jesus fala uma frase que inclusive é bem conhecida, né? Que por meio da fé, crendo, confiando, descansando nele, nós veremos a operação de Deus nas nossas vidas. Basta a gente confiar no amor de Deus, nos depositarmos confiadamente nas mãos dele, que ele vai agir. Porque aí há um relacionamento. Quando há confiança, quando há crença, aí há um relacionamento. E se há um relacionamento, há uma permissão para que um influencie o outro, um altere o outro, um cuide do outro. Um estranho não deve cuidar de outra pessoa. Mas onde há um relacionamento, onde há essa confiança, aí sim o cuidado pode e deve ser realizado. Agora, uma observação que eu faço aqui, infelizmente, é muito importante. Há pessoas que acham que basta você crer no que quiser, que aí vai acontecer. Como se Jesus tivesse dito isso. Se creres, verás a glória de Deus. Então, basta você crer em qualquer coisa que você invente na sua cabeça e Deus vai ser obrigado a fazer. Eu crerei que terei uma mansão na praia e Deus é obrigado a me dar isso. Não, queridos, não é dessa forma. Lembrando que toda oração nossa deve estar subordinada a duas coisas: a soberania de Deus, porque Ele é soberano, Ele vai conduzir a história humana, e aí não interessa a oração de quem quer que seja. Na verdade, pelo menos 3 princípios, na verdade são mais, mas soberania de Deus, segundo ponto, que seja uma oração que segundo o caráter de Deus, porque se Hitler orar pela dizimação dos judeus, esse não é o tipo de oração que Deus vai responder. Em terceiro ponto, tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Porque qual que é a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então qualquer pedido, qualquer oração que você faça, está subordinado a isso. Deus não vai realizar na sua vida algo que seja contrário à vontade dele. Então, por favor, não use desse versículo como uma chave mágica, como palavrinhas mágicas para que você, esfregando a lâmpada mágica, o gênio, Deus, ser obrigado a te dar o que você quiser. Vamos esfregar a lâmpada mágica e você tem direito a 3 pedidos. Não é assim o Evangelho, queridos. Isso é paganismo, isso é misticismo, é gênio da lâmpada mágica. Se você quiser, se qualquer um quiser servir esse gênio da lâmpada mágica, que é uma ilusão, que é uma mentira, fique à vontade. Mas o Deus verdadeiro não o trate assim. O que você tem que crer é no que ele diz, no que ele ensina e no que ele viveu. E se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida. A glória dele. E a glória de Deus, obviamente, não se manifesta em ouro, em prata, em bronze. A glória dele é algo muito mais profundo. A primeira promessa que ele diz é que ele nos ressuscitaria. Então, se você crer nisso, você vai ver essa glória. Você vai ver isso acontecer. E o que ele prometeu também, João 10, é que se nós crermos nele, nós teremos vida e vida em abundância. E eu volto a esse tema de que ele nos prometeu não foi posses e posses em abundância, não foram riquezas e riquezas em abundância, foi vida e vida em abundância. Você pode ter uma vida extremamente simples e ter uma vida de uma abundância que qualquer bilionário invejaria. Então ele nos prometeu rios que fluam do nosso interior, uma vida plena, um ser com abundância dentro de si, de profundidade, de gratidão, de alegria. É assim que Deus faz. Bom, Jesus diz aqui a ela, olha, se você crer no que eu disse,
Não é crer em qualquer coisa, porque lá no verso 23 Jesus havia dito a ela: o teu irmão há de ressuscitar. E ele ainda pergunta: você crê nisso? Você crê? Então é isso que Jesus está fazendo referência aqui. Ele não está falando sobre qualquer coisa que você inventar a crer, não. Uma palavra específica que ele havia dado a Marta. E ela havia dito que creria. Bom, e Jesus diz: bom, se você crer, você vai ver. E a gente precisa crer nesse Deus que vai realizar coisas na eternidade por nós. Principalmente nisso que nós temos comentado, o poder de Jesus, o poder de Deus de vencer a morte. Porque Ele nos dá essa garantia para abolir de nós esse medo que o ser humano tem de morrer. Romanos 4, o apóstolo Paulo diz que o Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então, para Deus, isso é um estalar de dedos. Então, não tenha medo, não tenha preocupação quanto a isso. Vença a sua incredulidade pelas promessas que Ele nos deu e creia. Seja forte, tenha fé, tenha plena convicção, porque Deus é poderoso para cumprir o que Ele prometeu, de nos ressuscitar, de nos dar a vida eterna, de andarmos para sempre com Ele e de termos uma eternidade de paz e bênçãos. Então, quem crer em Jesus verá a glória de Jesus. Agora, um detalhe importante, né? Lá no início do capítulo, no verso 4, Jesus havia dito: olha, essa enfermidade não é para a morte, não é uma morte definitiva, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então veja só, tudo isso aqui foi construído para que Deus fosse glorificado. Aí alguém poderia perguntar: bom, mas é necessário todo esse sofrimento, que Marta sofresse tanto, que Maria sofresse tanto, que os amigos, parentes, conhecidos sofressem tanto, e claro, o próprio Lázaro, sofrendo a enfermidade, passando pela morte, para que Deus fosse glorificado? Será que Deus precisa tanto assim de aplausos e faz essa multidão de pessoas sofrerem para que o Deus ganhe aplauso? Veja só, queridos, isso que Deus fez o glorifica, com certeza, e é com essa glorificação de Deus quem é realmente beneficiado. Veja, Deus não precisa de glória de homens, aplauso de homens, elogios de homens, nada disso. Deus, queridos, Ele não precisa de absolutamente nada. Ele não se beneficia com nada, porque Ele já tem tudo, Ele é tudo. Quem se beneficia com essas ações somos nós. Mas você pergunta, mas o versículo diz que quem foi glorificado foi Deus. Sim, é Deus sendo exaltado que nós, com a nossa mente tão difícil de enxergar, consegue perceber quem é Deus. Porque veja só, o ser humano morre de medo da morte. Morre de medo da morte. Se treme todo diante do assunto. E mesmo aqueles que dizem crer em Deus têm tanto medo assim. Então, como é que Deus pode fazer para diminuir essa nossa apreensão e nos dar mais tranquilidade? Já que a morte é tão exaltada no nosso coração, esse medo é tão grande, tão exaltado, tão supremo, o que Ele tem que fazer é Ele se exaltar diante dos nossos olhos para que a gente veja que Ele é maior que a morte. Que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, Ele se exalta para que a gente tenha segurança nele. Porque nós, vendo a força dele, vendo o resplandecer da sua glória, a gente se tranquilize. Então veja só, a morte de Lázaro foi necessária para tranquilizar o coração de toda aquela multidão e de milhões de pessoas, ou bilhões talvez, ao longo dos séculos, até aqui nós. Então o que Jesus fez em João capítulo 11 foi pensando em mim e em você, para que nós nos sentíssemos seguros diante da graça e do poder dele. A morte de Lázaro foi necessária para tirar o medo de tantas pessoas, para aliviar
a alma de tantas pessoas. E eu sou grato a todos aqueles que passaram por aquilo, por Lázaro, por Marta, por Maria, por aquela multidão. Porque eles passaram por essa experiência que serve para fortalecer o coração de todos nós. Se Jesus foi capaz de ressuscitar um corpo 4 dias, já podre, já cheirando mal, ele é capaz de ressuscitar a todos nós. Então, é na glória de Deus que nós nos sentimos seguros, vendo o poder dele. É por isso que Jesus também se manifestou aos seus discípulos no Monte da Transfiguração. Porque ele precisava de aplauso? Não. Para que Pedro, Tiago e João tivessem toda a ousadia de anunciar o Evangelho a todas as nações, porque eles viram com os próprios olhos a glória de Jesus. Sinta-se em paz. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.